Manu e bem-vindos a mais um episódio de Kimetsu no Yaiba. E conhecemos o passado do Gyomei e enfim chegamos no grande clímax desse arco. O episódio começa de maneira bem misteriosa, onde a gente vê o Shutaro, que é o padalzinho do Zenitsu, que ele tá carregando meio que uma espécie de papel. E nisso já vamos no ponto onde o Tanjiro ainda está empurrando aquela pedra, no momento que ele conseguiu deixar seu coração em chamas. Incendeie seu coração, Tanjiro, incendeie seu coração. Bom, o Tanjiro vai continuando e o Inosuke: tempura, tempura! Agora é minha vez. E ele vai tentar usar investindo no javali na pedra. E ele acaba conseguindo. O único que tava perturbado com isso é o Zenitsu, vendo que vai ser a vez dele. Só que aí o Shutaro acaba aparecendo. Bom, o Zenitsu fala pro Shutaro: olha, eu ainda não consegui meio que avançar no treinamento. E claro que o passarinho dá uma bicuda nele. E mostra a tal cartinha. Partimos pro Tanjiro, que tava quase morrendo de fôlego de tanto empurrar uma pedra. E aí tava com o olho totalmente esbugalhado. E o Tanjiro pensa: quer dizer que o treinamento acabou? Mas tô morrendo de ficar desidratado. Essa é a lição do dia. Hidrata-se, senão vai acabar que nem o Tanjiro. Sequência meio que de quase morte do Tanjiro, que ele vai se levando do Zenitsu, do Inosuke e do Murata. Sendo que o Murata, esse último, nem apareceu em todas as aventuras do Tanjiro. Mas Tanjiro é salvo pelo líquido das lágrimas do Gyomei. Mentira, ele usa meio que só aguinha mesmo. E aí já aparece meio que assim: Namona Midabatsu, Namona Midabatsu, achando que o Tanjiro morreu. E quando o Tanjiro aparece vivo, o monstro taca o resto da água nele. Bom, o Gyomei fala que ele conseguiu finalizar o treinamento, além de fazer as escolhas corretas no vilarejo. E diz que reconhece seu valor. E meio que o Gyomei tava se referindo à Vila dos Ferreiros, pois meio que o Tanjiro valorizou mais meio que os moradores do que seu irmão Oni. E diz pra não ter vergonha disso, pois o Tanjiro é um gigante espadachim excelente e que devia sentir orgulho das suas atitudes virtuosas. Mas Tanjiro meio que fala que foi a Nezuko que tomou essa decisão. Ele meio que não conseguiu decidir naquele momento. Então não seria certo ele reconhecer seu próprio valor. E nisso, meio que na cabeça do Gyomei passa várias silhuetas de crianças. E ele pensa: essas crianças são fracas e puras. Logo começa a mentir. E que elas são tranquilas e dizerem meio que algo cruéis e são meio que a personificação do próprio egoísmo. No entanto, como ele pensava, essa criança é diferente. Ou seja, o Gyomei vê o Tanjiro como uma criança. E tem razão, o Tanjiro tem a carinha de uma criança. Tanjiro conversa com o Gyomei dizendo que ele sempre tá tentando se manter no caminho correto. Mas ele não sabe o que vai vir pela frente. Alguém sempre tá o ajudando e ele sempre termina se mantendo nesse caminho. E naquele dia realmente foi um perigo. E por isso ele tá pedindo pro Gyomei não reconhecer o seu valor tão facilmente. E esse é o nosso menino Tanjiro, obstinado e inflexível. Bom, o Tanjiro agradece o Gyomei por treiná-lo e também pela água. E o Gyomei: você eliminou minhas dúvidas. Não importa o que digam, eu reconheço o valor. Nisso, o Tanjiro não entende e pergunta por quê. E nisso, que o Gyomei deixa de contar sua história de origem para o Tanjiro de graça. Senta que lá vem a história. Vamos a anos atrás, onde o Gyomei era um monge que criava crianças órfãs num templo. Gyomei criava 9 crianças,
Olha o número que esse cara teve que ser pai solteiro. E as alimentavam todos os dias. Uma das crianças, que era a mais nova, a Sayo, decidiu dar meio que uma metade do seu peixe para o Gyumei, já que ele estava muito magro e precisava comer mais. E meio que o Gyumei vê que a Sayo é uma criança muito gentil. どうしたんだ。さよのお魚先生にあげる。先生ガリガリだもん。もっと食べて。そうか。なんて優しい子だ。 Bom, o Gyomei fala que ele passou por um treinamento rigoroso na qual a fome não o abala. E que pode não parecer, mas ele é bem mais poderoso. E era um paraíso onde as crianças meio que comiam bem. E prestem atenção em uma das crianças, que tem um colarzinho meio que azul com um pingente amarelo. Não, como isso meio que é familiar pra vocês, se vocês se lembram na primeira temporada, no episódio do Zenitsu, meio que durante o arco da caçada meio que das aranhas. Guarde esse sujeito aí, porque vai ser importante. You gonna make me repeat myself? Leave my sight. You know why. みんな、血のつながりこ。 Apesar dessa galerinha não ter laço de sangue, se davam muito bem e se ajudavam um ao outro. Viviam como uma família. E sempre pensou que continuaria a viver assim para sempre. Mas a gente está falando de Kimetsu no Yaiba, então claro que isso viria com alguma tragédia. Onde à noite, essa mesma criança com o coladinho azul com pingente amarelo não voltou meio que pra casa mesmo após o anoitecer. Acabou se encontrando com um cramunhão. E para salvar sua própria pele, ele disse que ele podia comer meio que as 8 crianças que estavam no templo. E aonde o Gyumei morava, o folclore meio que em relação aos demônios ainda continuava forte. E naquela noite ele sempre queimava meio que um incenso de glicine. E aquele mesmo moleque apagou o incenso para chamar o demônio para dentro do templo. E aí já começa a matança, pois 4 crianças já foram de base e o Gyumei fez de tudo para proteger as 4 que sobraram. Mas 3 dessas crianças, né, que não fizeram o que o Gyumei disse. E eu nem vou descrever como elas morreram, porque, meus amigos, isso até é pesado pros meus gostos. Naquela época, o Gyumei, nós sabíamos, ele era fraco, não comia muito e era bem tímido. E jamais levantaria a voz. E ele tá se questionando o que um homem cego poderia fazer. Era uma decisão natural de se esperar de uma criança. E só o Tanjiro percebeu agora que o Gyumei meio que não enxerga, sendo que já era meio óbvio, porque os olhos dele nem tem pupila. E só foi apenas a Sayo que o ouviu. Aí, o Gyumei lutou, acreditando que ele tinha que proteger a Sayo de qualquer maneira. E aquele Oni experimentou a fúria do homem gentil. E nisso temos a famosa origem da cicatriz meio que da testa do Gyumei. Bom, por Gyumei, atacar um ser vivo parece um inferno pra ele. E enquanto ele viver, ele jamais esquecerá como isso foi repulsivo. E pela primeira vez ele estava desferindo meio que socos com toda a sua força. Até mesmo ele tinha próprio medo dela. Mas se os demônios nunca meio que tivessem atacado, ele passaria toda a sua vida meio que sem conhecer o valor da sua própria força. E ele continuou dando a porrada no demônio até o amanhecer. Naquela noite, ele perdeu uma grande quantidade de coisa. Estava ferido, arriscou sua vida para proteger a Sayo. Mas quando outras pessoas chegaram no local, ela só disse o seguinte: aquele homem era um monstro, ele matou todo mundo. E o Tanjiro fica muito chocado com isso. Mas meio que o Gyumei dá uma releva dizendo que aquela aparência assustadora deve ter confundido ela. Além disso, ela tinha 4 anos. E diz que crianças são assim. Mesmo assim, ele queria que a Sayo meio que o agradecesse o que ele fez. Ou um obrigado por lutar por mim. E ele estaria salvo só por ouvir essas palavras. Mas crianças são só capazes de pensarem em si mesmas. Bom, como o cadáver do demônio virou pó e desapareceu, é o Gyumei que vai preso. E se o mestre Kagaya não tivesse o salvado, ele teria sido executado. Depois disso, ele percebeu que ele se tornou alguém difícil de se confiar. E ele também meio que não confiava no Tanjiro. Não importa quanto a pessoa seja virtuosa, quando o personagem sua verdadeira natureza aparece. Gente, que passando meio que deprimente do Gyumei. E ele observa que o Tanjiro nunca fugiu, nunca desviou o olhar. E nunca mentiu, até porque ele é incapaz de mentir. Ele é puro e decisivo.
Pode ser simples, mas eu sou uma dessas poucas pessoas que ele é capaz de se manter, independente da situação. E diz que Tanjiro é uma criança especial. Como alguém que olhou uma grande quantidade de corações apenas no olhar, ele tem certeza. Todos têm inseguranças no futuro. E de agora adiante, Gyumei vai ajudar Tanjiro a não se desviar pelo caminho. Tanjiro, assim como Gyumei, também chora e diz que vai se esforçar ao máximo. E o fofo do Gyumei até coloca a mãozinha na cabecinha do Tanjiro se lembrando da Sai. Gente, que cena fofa. Nisso, depois, o Tanjiro tá conversando com o Geia e o Geia fala: o Gyumei é uma boa pessoa. Bom, ele fala que meio que uma vez ele pediu pra ser seu Tsugugo, mas meio que o cara rejeitou porque ele não tinha meio que respiração. Mas deixou de ser, mas ele deixou ele meio que ser seu aprendiz quando ele meio que soube do segredinho do Geia, que ele tava comendo demônio. Jogando o ponto de até apresentar pra Shinobu meio que pra reexaminar o moleque, pra ver se a carne de Oni não tá infectando meio que a barriguinha do Geia. Que claro que olhou feio e deu um sermão. Bom, tá lá Tanjiro, Geia e o Inosuke comendo peixinhos. Só que meio que o Tanjiro não permite que o Inosuke coma o peixinho dos Zenitsu. E por o Inosuke diz: se ele não aparece, quer dizer que não precisa. E aposto que Zenitsu tá com diarreia. Bom, o Tanjiro corrige que ele deve tá morrendo de fome. 来ねえってことはいらねえんだろうがや。あの野郎きっと腹でも下してんだろうぜ。いや、どっちかっていうとお腹空かせてるんじゃないかな。 E o Geia, vendo o quão cabeça dura o Inosuke, fala: Shinobu também daria um sermão em você. Bom, o Tanjiro até pergunta: você tá bem de saúde, Geia? Bom, ele fala que tá bem. E ele até duvida se a Shinobu preocupa com a saúde dele. Então o Tanjiro tem a brilhante ideia de apresentar o Geia pro Tomioka. Mas claro que o Geia não vai porque ele ainda não mexeu aquela pedrinha. E Inosuke, eu tô quase terminando. E aí os ambos começam a brigar porque um tá acompanhando com o outro. E claro, o Tanjiro intercepta a briga. お前呼吸使えねえのかザコが。E o Tanjiro ainda tem a oportunidade de falar uma fofoca em relação ao irmão meio que do Geia. Depois, o Tanjiro enfim acha o Zenitsu. E aí ele pergunta se ele ainda conseguiu mover a sua rocha. E o Zenitsu responde com um curto: não. E nota que ele falou com o tom baixo. Bom, o Tanjiro meio que vai voltar pro inferno meio que do treinamento do Sanemi. E aí percebe que o Zenitsu não tá falando meio que muito. E ele tá preocupado. E ele: que bom. O que eu tenho que fazer meio que de qualquer jeito ficou meio que claro pra mim. Bom, o Tanjiro começa a ficar mais preocupado e pergunta se tem algo que ele precisa meio que pode ajudar o Zenitsu. E o Zenitsu: Tanjiro, só faça o que você precisa fazer. E isso só preocupa mais o Tanjiro. Aí, meu Zenitsu, você realmente é um cara legal, não é? Obrigado. Mas isso é algo que eu preciso fazer de qualquer jeito. E nisso a gente vê que a cabeça do Zenitsu está sangrando. E a gente vê a cartinha. E aí tá amassando ela. E tudo leva a crer que algo na cartinha meio que deve ter afetado o Zenitsu para ele ficar desse jeito. E é um motivo até bem triste. 本当にいいやつだよな。ありがとう。だけどこれは絶対に俺がやらなきゃダメなんだ。 Bom, Tanjiro parte ainda preocupado com o amigo e preocupado com a sua irmã, que ele pensa que ela deve estar bem sozinha. 禰豆子ずっと預けたままでいいんだろうか。寂しがってないかな。 E o Tanjiro tava quase chegando na casa do Tomioka, até que ele ouve 2 paus vindo do próprio Tomioka.
Yoki do Sanemi que tava meio que secretando. E era uma creta muito boa, condigna de respiração de água e vento. Então ele consegue meio que acompanhar os movimentos deles, mesmo com uma velocidade alucinante. E o Sanemi, ué, eu achei que você fosse diferente de todo mundo. E o Tanjiro, não foi isso que ele quis dizer. 俺はお前たちとは違う。あ、それはそういう意味じゃ。 Eles acabam com as lutinhas de espada, que foi uma luta bem rápida. E o Sanemi ainda tava querendo matar o Tomioka com as próprias mãos. Mas parece Tanjiro de legítima defesa do Tomioka. じゃあ次は素手で殺し合うか。待ったちょっと待ってくださいよ。殺し合ったらいけませんよ。 E o Sanemi tava nos espiando, seu lixo. E ele tava brigando por um bolinho. Eu posso encher a pança de vocês dois. Só enfurecendo mais, né, que o Torro. O Sanemi. おはぎの取り合いですか？もしそうなら俺が腹いっぱいになるまで作りますから。ふざけてやがるな。 E o Tanjiro sabe que o Sanemi gosta de bolinho de arroz, porque ele sempre sentia um sério mesmo com a tortura meio que física e psicológica que o Sanemi dava no treinamento dele. ずっとほのかにもち米とあんこの匂いしてたし、いい匂い。 E claro que isso também não ajudou. Shinazuga ficou irritado e foi embora. E o Tanjiro logo acordou com o Tomioka esperando. Bom, meio que o Tomioka explica que eles não estavam lutando. É parte do treinamento Hashira. Que é Hashira versus Hashira. E o Tanjiro enfim entende. E o Tomioka fala que o Shinazuga passou todo o tempo irritado. Mas fica feliz porque o Tanjiro descobriu a comida favorita do Shinazuga. E de agora em diante ele vai esconder um bolinho no meio da casa da manga. E assim vão ser melhores amigos. E o Tanjiro fez o Tomioka sorrir. Eu vi com meus próprios olhos. 心におはぎを忍ばせておいて、品津川に会うときあげようと思う。ああ、それはいいですね。そうしたらきっと仲良くなれると思う。俺もそうします。 Nisso, vamos à noite. Sanemi tá meio que bravo porque o Banai e o Muichiro sumiram. E as palavrinhas do Tanjiro o amaldiçoaram. Estão na cabeça dele até agora. E amaldiçoou o menino de outras formas. Até perceber a presença de alguma coisa. E ele pega ela. Que são os olhinhos da Nakima. É aí que ele percebe que tem alguém infiltrado aqui. Nisso, partimos pra Kagai e sua esposa. E meio que eles pareciam concentrados. E nisso, antes de ver, passos de alguém. Alguém com um cabelinho fabuloso e só de capa. E aí, que o episódio termina abruptamente, mas tem uma cena pós-créditos que, minha gente do céu. O Photobook conseguiu. Eles conseguiram fazer uma cena bacana com o Muzan, porque ele já chega invadindo na mansão do Kagaya. E meio que eles capricharam. Ele meio que andando meio que em direção a ele. Com a meio que a música da Andy. Ele só vai meio que numa direção lenta. E meio que a edição parece meio que de uma novela meio que indiana. E gente, eu adorei isso. A única desvantagem é que a música meio que é incorreta, pois eles deviam ter colocado uma música do Thriller ou do Smooth Criminal do Michael Jackson, que pelo menos seria uma versão melhor. E aí o Kagaya? Então você veio, Muzan Gibutsuji. E aí, Muzan? Prazer conhecê-lo, o Buyashiki. E o episódio acaba aí. Eu quero agora! Gente, que episódio! Foi um episódio estendido, mas só pra servir pra meio que a primeira parte. Mostrar todo o passado do Gyumei, de como ele se tornou essa pessoa, meio que durou, essa pessoa que a gente conheceu hoje, monge, que parece que ele dificilmente confia nas pessoas. E a segunda parte é, enfim, que a tempestade tá chegando. E aí que vamos pra essa questão.
na qual o passatempo do Sanemi é criar besouro. Além da comida favorita dele ser bolinho de feijão. E claro que o Sanemi tá bravo com o Tanjiro porque ele voltou com o assunto do bolinho. E no último episódio dessa temporada, os Hashira se reúnem. Esse foi o episódio 7 dessa 4ª temporada de Demon Slayer. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha com o mundo. Beijo e fui.